Eu tenho só um aviso bem rapidinho, até na linha do Emerson, né? A gente tem um evento de integração amanhã com o Parque Tecnológico e as instituições que compõem o parque. Vou mandar um convite para quem quiser participar, tá bom? Mando pelo chat perto do final e depois mando pelo WhatsApp também. Mas eu não tenho mais avisos, não. Alguém quer dar algum aviso? Boa noite, professor. Tudo bem? É o Lohan que está Diga. falando. Fala, Lohan. Na verdade, durante a apresentação dos trabalhos, o Rui tinha comentado do meu grupo que tinha algumas questões, e aí eu queria ver com ele. Eu queria saber qual que é o... Ele já está na aula? Porque eu queria saber como que eu poderia conversar aquela questão da regulamentação, aquelas coisas da ANAC, que ele chegou a comentar. Tá, Lohan, eu vou te pedir para pegar o contato do Rui no WhatsApp. Ah, certo. Eu Pode tô ser. no WhatsApp, pode dar o contato lá. Eu chamo lá no Perfeito. WhatsApp. Dá um Tá oi bom, lá obrigado. e isso, é mais fácil. É só porque a gente tinha ficado mesmo de conversar, de trocar essa experiência aí, por isso. Agora, se vocês quiserem também, ao final, vocês podem continuar, né? Já aproveita que a sala está aberta. Ok? Tá bom. Pode ser tranquilo. Por mim, tudo bem. Tá bom, Joia. obrigado. Pessoal, mais algum ponto? Podemos começar? Então, antes de mais nada, né? Antes de começar, eu quero agradecer ao Emerson Gomes por se disponibilizar, né? A fazer esse seminário conosco. O Emerson, ele é professor da Unifesp, no campus Osasco, na Escola de Negócios, né? E, Emerson, eu vou te pedir para se apresentar um pouco. E a gente tem até próximo de 9 horas, mas assim, fique à vontade para conduzir a apresentação no tempo que você achar apropriado. A gente sempre deixa um tempinho para perguntas no final. E se os alunos quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer uma breve interrupção, né? Pode, sem problema. Tá bom, tá bom. Então, obrigado, Emerson. Por favor, fique à vontade. É melhor compartilhar, né, eu acho. Sim, porque... você tem esse botão apresentar agora no canto inferior direito. Fica melhor para... A gente já está vendo sua tela. Tá vendo? Deixa eu só... O Emerson caiu aqui. Voltou? Voltei, vocês estão me ouvindo? Voltou. Eu ia cortar aqui o vídeo, espero que não tenha atrapalhado aí também a gravação. Não, tá tranquilo, mas a gente ainda não está vendo sua tela, você vai ter que compartilhar de novo. Os empecilhos aqui da... Vamos lá. Quando você ver, pode avisar. Emerson, a gente está vendo sim a sua tela. Pode ficar à vontade para começar. Tá bom, obrigado. Aí eu vou deixar aí todo mundo à vontade, mesmo se quiser, né, interromper, é até melhor, porque aí algumas dúvidas vão sendo, né, diluídas. Aí eu que agradeço, né, o convite aí do Arlindo, até porque esse assunto, ele me interessa muito, né, e por conta também desse ano atípico, né, eu acabei me afastando um pouco aí dos alunos. Então, eu vou fazer um roteiro aqui, talvez 40, 50 minutos, não tem problema, eu coloquei mais slides do que eu vou detalhar, até para servir de consulta aí para os alunos, né. Então, eu separei aqui para falar específico de um grupo de pesquisa, né, que eu criei com outros docentes lá do campus, e no fundo é uma experiência, né, então acaba sendo bom aí principalmente para alguns alunos que estão pretendendo estudar melhor o tópico, né,
E, no fundo, não se limita a isso, né? Então, vai ter um pouco aqui coisas específicas do grupo, uma tentativa mesmo de levar a pesquisa para negócios, né? Para oportunidades de negócios, mas também, por ser um grupo recente, né? Acaba tendo uns primeiros passos aí. Então, todas as palavras aqui vão ser inicial, alguns estudos, né? Então, o trabalho do grupo aqui é recente, né? Foi praticamente um ano, a gente começou em 2019, mas eu acho que já dá para trocar bastante, né, ideia e conhecimento. Eu vou falar, se tiver alguma interrupção, podem, né, falar na hora mesmo, se for sobre, né, algo específico, ou deixa para o final. Então, eu fiz um mapinha rápido aqui para falar, eu vou tentar controlar bem o tempo aqui para não estourar muito, mas, no fundo, eu fiz um mapinha aqui com uma parte acadêmica e uma parte profissional embaixo, né? Então, eu sou estatístico do IME lá, em 2006, saí um pouco para o mercado para trabalhar, então, como a maioria dos estatísticos, trabalhei em área financeira, trabalhei um pouco na indústria até de software com qualidade, né? Então, eu já tinha um pé em TIC, né? Em tecnologia, né, na época que eu comecei no mercado, né, paralelo à pós-graduação, que aí eu atravessei a rua, fui para a Poli, né, para o curso lá de engenharia de produção, eu também trabalhei no instituto, né, o NIC, né, que no fundo é ligado ao CGI, e eu trabalhava específico com levantamento de dados. Então, paralelo com a pós-graduação, eu já estava trabalhando profissionalmente com planejamento, análise de dados, né? Não só por ser estatístico, mas também por gostar, né, dessa parte de pesquisa mesmo, né? Aí, essas duas linhas, elas convergiram quando eu entrei na Unifesp, né? Entrei em 2014, específico lá, um concurso para um curso de administração, então coube bem, porque apesar de ser estatístico e dar aula de estatística lá para os administradores, né, para os futuros administradores, o meu perfil ele sempre foi mais empírico mesmo, mais aplicado, né, então acabou convergindo, né, a vida aqui um pouco acadêmica com a profissional, na verdade virando docente, né. E durante a pós-graduação lá na USP, lá na engenharia de produção, eu fiz muita disciplina na computação, na administração também, né, na faculdade de administração. Então, meu perfil é meio híbrido, assim, né, tanto para aplicações, né, acadêmicas, quanto profissionais, né. Eu acabei ajudando muita gente na área de saúde, né, e eu fiz um workshop, participei de um workshop lá organizado pelo Fábio, né, Fábio Com, lá na USP 2017, e aí ali que surgiu um pouco esse meu interesse maior pelo tema, né, de cidades inteligentes. E aí convergiu, né, específico, né, em 2019, né, depois de alguns anos aí me organizando, né, na Unifesp, né, convergiu com outros docentes, né, específico a professora Poliana, né, que também trabalha com inovação, com política, então, e outro professor, a gente acabou convergindo, né, para atender algumas demandas de alunos, né, os alunos, eles eram muito interessados lá na área de negócios, negócios digitais, novos negócios, né, pensando em criar negócios, e como a gente tinha esse viés um pouco de inovação e de política de inovação, a gente pensou que poderia convergir, né, todos os alunos em um grupo, né, justamente para isso, para pensar em estudar inovação, estudar tecnologia, né, e todos esses temas novos que eram um pouco de interesse dos alunos, né, indústria 4.0, Big Data, Machine Learning, muitas palavrinhas, mas os alunos, né, alguns convergiam, né, se interessaram, e a gente criou esse grupo. Então, e também para uma futura linha de pesquisa, né. O início eu estou ouvindo as mensagens, mas se for algo, vocês podem me interromper, tá? O início do grupo, né, a gente criou esse nome, né, Dimensões e Negócios em Cidades Inteligentes, justamente para pegar os fatores, né, que viabilizam essa ideia da cidade ficar, né, mais, melhorar, né, a gestão da cidade, né, o desenvolvimento econômico, social e também qualidade de vida, né, justamente porque a gente no início não sabia, né, como seriam definidos esses fatores, indicadores, essas dimensões,
E um segundo ponto importante no nosso grupo era negócios, né, essa palavra, né. A princípio a gente pegou um framework, né, ecossistema de negócio, mas também no início a gente não sabia muito bem como isso ia se encaixar, né, no grupo, né. Para ter uma ideia, né, eu fiz isso ontem, né, eu fiquei imaginando, né, quantos grupos tem, né, de cidades inteligentes. Eu pesquisei rapidamente lá no diretório e eu vi que tinham 97 grupos com esse tema no Brasil, né. Isso não é a formal, né, a formação dos grupos de pesquisa, mas é claro que tem muito mais trabalhos e grupos trabalhando, né, do que esse grupo, esse diretório específico. Mas só para ter uma ideia do perfil, né, no fundo tem uma parte muito de ciências exatas e engenharias, que aqui somados, né, se vocês estão acompanhando, a 40 mais 22, né, dá 62% aí de grupos, né, com esse tema mais de exatas, engenharia, e 35% de ciências sociais aplicadas, né, que é onde eu me encaixo lá, né, na escola lá, né, de Osasco, a Escola de Economia e Negócios, né. Então, o tema é muito mais discutido mesmo, né, com perfil tecnológico, e eu fiz essa busca rápida aqui só para mostrar, né, no âmbito, né, de negócios que eu estou mais envolvido lá, os temas, né, em geral, eles focam mais nessa ideia mesmo de, tirando as palavras-chave aqui, que todo mundo, né, tem pouca criatividade, na verdade, na hora de criar o nome, cidades inteligentes, né, tirando estudo, laboratório e pesquisa, o que é o foco maior? É gestão, é negócios, né, governança, né, esses tópicos. E já os grupos de exatas e engenharias, a ideia é redes, tecnologia, né, e muito mais essa parte tecnológica mesmo, né, web, tem diversas palavrinhas aqui, então isso é um pouco motivação, né. E aí até, isso aqui é um pouco, para descontrair aqui um pouco, o que a quarentena fez, né, como eu sou estatístico, eu já quis analisar dados, já coloquei aqui, já ordenei os grupos, né, os 97 grupos, e eu olhei a data, né, que eles foram atualizados, então eu vi aqui que 1/3 atualizou em abril, maio, justamente a quarentena fez a gente repensar um pouco aí, trabalhar, né, e retomar algumas atividades, né. Bem, para caminhar um pouco aqui no outro tópico, né, que eu incluí para falar com vocês, foi essa fundamentação inicial, né, então, talvez isso sirva, né, para alguns alunos que queiram continuar no tema, né, o esforço inicial, né, que todo grupo tem, inclusive, né, para desenvolver um trabalho individual, um mestrado, né, um TCC, talvez, né, tem um esforço inicial da fundamentação, então, eu dividi aqui, até para consulta futura, né, duas partes aqui. Esse primeiro grupo de artigos, são vários, né, no tema, e depois até vai ficar mais claro que inclusive tem estudos que dividem, né, as visões, uma visão mais europeia, uma visão mais tecnológica. Então, assim, para iniciar com alguns estudos mais básicos, né, eu indico esses 4, né, que esses 4 primeiros é uma ideia mais de definições, né, e até definições operacionais mesmo, das dimensões, né, primeiro o que seria, né, a cidade inteligente, e segundo, como ela pode ser medida, né, como ela pode ser estudada, né, e um segundo grupo de artigos aqui, que eu separei 3, né, o Albino, Mora e a Silva aqui, é uma ideia mais de pensar nas revisões, né, as revisões, elas ajudam muito, né, até porque, em geral, quando você começa a estudar, né, um tema, você mesmo quer fazer uma revisão e é impossível, né, a academia tem muitos estudos, né, então esses últimos 3, eu separei mais com essa ideia de servir como uma revisão mais geral do tema, né, então, os primeiros, pontuando, assim, alguns pontos rápidos desses 4 primeiros estudos, né, o primeiro aqui, de 2011, ele já tem um foco nessa definição que não é clara de cidades inteligentes, né, que é muito complexa, né, a definição. Então, ele cita vários anteriores e ele fala muito do que até 2011, né, ou até esse ponto aqui, era muito mais o papel da tecnologia, né, da infraestrutura, de comunicação, e aí ele faz essa revisão e ele define, né, e deixa mais claro especificamente essas 4 dimensões, né, que para o nosso grupo específico, né, e para a apresentação que eu vou
pontuar com vocês é a ideia de ter negócios em cada dimensão, né? Então, essas dimensões que, em geral, elas ficam em torno de 6, né? Às vezes menos, às vezes mais, mas, em geral, a Andrea aqui, a Caraglio, né, ela deu essa primeira... essas 6 primeiras dimensões, né, de economia, mobilidade, meio ambiente, né, as pessoas, o living, né, que até um dos TCCs que eu vou detalhar é sobre isso, e esse aspecto de governança, né. Se voltar, vai ter muitos estudos, né, então, por exemplo, a Andrea Caraglio aqui, ela cita o Holland de 2008, então sempre vai ter muitos estudos, né, você precisa definir, e aí eu indico esses 4 para uma primeira definição. O de 2012 aqui do Lazaroio, ele é mais técnico, assim, no sentido de criar um índice, né, usa até metodologia que é bem matemática para ponderar, né, mas ele tem esse caráter também de operacionalizar um índice, medir, né, que era muito nosso interesse no início. Os outros 2, né, eu falei em 4, né, esses outros 2 de 13 e 14, também pensando nessa ideia de definir, né, as dimensões, caracterizar, eles trazem novos aspectos interessantes aqui. Carli, aqui, 2013, ele traz um aspecto interessante que é definir como selecionar, assim, as medições, a partir daquelas dimensões, né, como que eu seleciono indicadores, como é que eu meço essa cidade, né, então a gente tinha muito interesse no início, para definir, né, o que seria um ecossistema de negócio em cada dimensão, como medir, né, como selecionar. Então, ele abre aqui para indicadores objetivos e subjetivos, né, objetivos são aqueles que são de fácil medição, subjetivos já pegam um aspecto mais de satisfação, né, das pessoas, por exemplo, né, dos usuários desses serviços, e também ele divide um outro aspecto do acesso, né, que pode ser um meio tradicional, né, que, por exemplo, já até a coleta é feita automaticamente, ou não, ou precisaria de um meio novo de coleta. E aí, de novo, ele também cita esse estudo que é muito citado, né, ele cita, e é muito anterior, a 2007 já, então, de novo, né, se você volta nos textos, você sempre encontra muitas definições, né, então é bom escolher alguns. O último aqui, o 2014, o Neirotti, ele traz uma outra dimensão interessante, que é o soft e o hard, né? Então, de novo, aquele perfil mais de exatos, engenharia, caracterizado com certas dimensões, e outro perfil que não depende tanto, assim, da tecnologia, né, para operar, né, ele chama de soft, né, que seria esse living, o governo, né, governança, pessoa, né, o smart people, né, a ideia da pessoa, né, analisar, assim, o desenvolvimento da pessoa, participação, engajamento, depois eu vou falar um pouco, mas é a ideia de que essa construção aqui desses 4 primeiros artigos, ele ajudou a gente a operacionar, o grupo, ele ficou mais apto, assim, agora já definimos um pouco as dimensões que podemos atuar, né. Por fim, essas 3 revisões aí para consulta, né, até futura, o que elas mapeiam, né? Mapeiam algo mais recente, né, 15, 17, 18, e ainda assim, uma ideia de que ainda está confuso essa definição, né, mas não confuso por falta de tentativa, mas por complexidade do tema, né. Então, o Albino aqui, ele traz uma boa revisão do significado das dimensões, né, e ele já avança, assim, para além das medidas, para casos mesmo, né, iniciativas de cidades inteligentes que implantaram, né, e aí ele cita também o Lombardi aqui, 2012, que inclusive ele é também muito citado porque ele já tem os indicadores, né, em cada fator para a medição dessa cidade, né, da implantação. A Mora já tem mais uma ideia de fazer um estudo, né, esses estudos bibliométricos, né, para olhar a academia, né, para onde vai a academia, e aí ela separa em 2 vertentes aqui, que é a europeia e a americana, e aí já fica um pouco claro para onde o meu grupo estava indo, né, a gente estava indo para uma vertente mais holística, assim, de ver a situação como um todo, né, a cidade por todas as dimensões, né,
econômica, meio ambiente, pessoas. Então, essa é uma vertente mais europeia mesmo. Inclusive, esses próprios artigos aqui, né, que eu trouxe para vocês. A visão americana já é mais tecnocrata mesmo, assim, ela é muito mais focada na tecnologia e tem muito mais participação de empresas também. Eu acho que eu trouxe aqui um próximo slide que fala um pouco disso, né, do levantamento, da participação de algumas empresas nesse tema, né. Silva, né, por fim aqui, talvez seja um dos estudos talvez mais interessantes para vocês, se quiserem, né, depois revisitar isso, porque ele trata um aspecto mais próximo aí de tecnologia, né, de redes, né, de comunicação entre máquinas. Então ele fala, né, da internet das coisas para apoiar, né, as operações, né. No fundo ele até fala que a cidade inteligente é uma aplicação, né, de IoT. Então talvez para vocês fique mais interessante. Depois, né, consultar mais esse aspecto da tecnologia, né, e menos dos negócios, né. Depois até vocês podem falar mais, né, o interesse de vocês nesse tema, né. Esses 3 artigos em específico, né, eu trouxe só alguns slides, assim, para aguçar, talvez, a curiosidade de quem quiser depois consultá-los, né. O Albino, por exemplo, ele faz uma evolução dessas dimensões, né, então, para o nosso grupo, né, que daqui a pouco eu vou mostrar alguns dos estudos, era importante saber isso, né, quais as dimensões iremos adotar, né. Então, o Albino foi bom por isso, né, ele faz essa revisão, ele traz, por exemplo, desde 99 já havia algumas dimensões, né, de educação, infraestrutura econômica, avançando até 2012, acho que ele errou aqui, mas é 2012, né, e uma das mais conhecidas é essa de 2007, né, do Giffinger aqui, e além dessa revisão das dimensões, ele traz a forma de medir e traz casos, né, casos concretos de cidades que implementaram. Então, em 2013, né, que ele publicou em 2015, então, em 2013 ele já tinha, né, esse levantamento com 143 projetos. Então, apesar da dificuldade, da complexidade do tema, muitas cidades já sabiam da importância, né, e da implantação, né, dos projetos. Então, ele traz diversos casos também de cidades e o que eu comentei lá no outro slide, né, específico, o como medir, né, esse Lombardi aqui, né, que, na verdade, ele traz uma lista de autores que propõem medições e esse Lombardi, ele dá uma atenção especial aqui, né, já naquelas dimensões, né, ó, Smart Economy, Smart People, para nós, específico, era uma necessidade de saber como medir, né, mais para frente eu vou falar dos estudos de alguns dos alunos, né, que já concluíram. O que eu tinha comentado, né, da Mora, que ela trouxe essa visão distinta, então, uma parte, né, mais europeia, né, tem essa visão mais holística, né, e no fundo a gente descobriu que a gente acabou, sem querer, entrando nesse grupo, né, num grupo mais europeu aqui, de publicações com uma visão mais holística do assunto, né, que contempla não só uma parte mais tecnológica, mas também esse foco também nas pessoas, né, na qualidade de vida. Esse é um aspecto mais da tabela 6 aqui desse artigo, né, mais europeu, né, e aí uma visão mais americana já seria uma produção mais focada nessa implementação mesmo, né, da tecnológica e menos ampla, assim, né, do que a europeia. E aí, muitas das publicações aqui e os artigos, né, ele fala até, vou chamar publicações porque tem livros, tem a literatura cinza, né, que seria teses e outras publicações, e aí pode ser visto que são empresas, né, então, no fundo, algumas, né, das mais citadas são empresas, né, são organizações que, na verdade, já têm um foco muito mais aplicado, né, muito mais do mercado, né. Essa visão foi boa também para o nosso grupo entender um pouco. A princípio, ainda hoje, a gente tem uma visão muito mais acadêmica, mas talvez a médio prazo pensar numa visão também mais aplicada, né, que aí no final da minha apresentação eu falo um pouco mais disso, né, das oportunidades, na verdade,
pensar mais em interação mesmo, parceria, né, com o mercado, né, que talvez isso ocorra mais no aspecto americano aqui, pelo menos com essa revisão, né. Aí, por fim, pode falar. Só uma pergunta muito rápida, ali só, basicamente empresas grandes, né, que apareceram nesses mapeamentos, né. Sim, sim. No fundo, ele traz um levantamento lá e é um aspecto mais também bibliométrico, né, de trazer as publicações mais citadas, né, é um trabalho acadêmico, mas no fundo ele percebe que tem uma divisão nos documentos, e essa específica, essa revisão sistemática assim, da literatura, ela é boa porque ele pega, diferente das outras revisões, né, tem muitas revisões também sistemáticas que não vale a pena ser vista, assim, porque é muita repetição, né, faz uma busca, 200, 300 artigos, esse aqui específico, ele pega essa literatura cinza, né, que é teses, materiais de publicidade de empresa, né, então, talvez seja bom para... Eu te interrompi, desculpa, vou interromper de novo, porque, na verdade, nessa questão do negócio dentro das cidades inteligentes, eu tenho uma grande curiosidade, que é a capacidade das pequenas empresas de entrar e operar, sabe? Mais adiante eu volto nessa pergunta. Obrigado. Um bom ponto mesmo. Aqui acaba, até para ter visibilidade aqui, a pequena empresa é muito mais complexo mesmo, porque aqui já trata-se de estudos, provavelmente com muito investimento e com impacto que a própria academia cita, né? Então, aqui literatura cinza aqui, deve ter sido, né, investimento alto, empresas grandes, exatamente, é um bom ponto. A gente pode voltar mesmo depois. E aí, por fim, esse artigo, né, que eu trouxe, que é uma revisão também mais recente de 2018, talvez para quem está mais interessado nessa parte tecnológica, não sei, né, o perfil dos alunos, principalmente talvez o da pós, né, o do mestrado, talvez tenha essa visão, né, de desenvolver algo, né, mais voltado mesmo para a tecnologia. Então, esse artigo ele é muito bom nisso, ele traz, né, primeiro é aquele que eu falei, né, ele trata já a cidade inteligente como uma aplicação de internet das coisas. Então, ele, no fundo, a internet das coisas apoia as operações da cidade, né, redes, comunicação entre as máquinas, então ele trata, e eu também gostei porque o meu perfil, apesar de estar mais numa escola de negócios, eu sou estatístico, então ter essa visão, né, que, no fundo, os devices aí, né, eles vão gerar informação, e a gente precisa processar ela, e depois tornar isso serviços, né, aplicações, né, essa visão é muito boa para a gente lá, para o futuro mesmo, né, do grupo, né, essa ideia de que precisa usar os dados, né, os dados são importantes para criar serviços, né, e fazer essa gestão. Não, é lógico, aqui no nosso contexto, mais para serviços aí da cidade, né, mas de forma geral a gente está vivendo essa época, né, essa fase de ter muitos dados e eu preciso de toda essa tecnologia também para guardar, armazenar e depois criar, né, um serviço, né? Então, talvez esse daqui seja um dos artigos mais interessantes aí. E aí, um pouco, assim, falar mais rápido também, mas ele mostra toda essa parte de arquitetura, de aplicações que talvez para vocês sejam mais interessantes nisso, né? Pensando em como transformar mesmo aí alguns, na verdade, tanto a parte, né, de entender como funciona, como criar, né, algum produto, negócio dentro desses aspectos de cada, né, dimensão da cidade, né. Então, aqui tem um pouco uma das figuras lá do artigo que vocês podem explorar mais. E por fim, ele fala de desafios, né, então, tem alguns que são mais conhecidos, eu não vou entrar em detalhes, mas, no fundo, eles são desafios não só para essa parte tecnológica, né, mas para outras, muito interdisciplinar nesse sentido, né, o aspecto da cidade inteligente, como, por exemplo, lá, né, o pessoal do nosso campus, eles estão muito correndo atrás de empreendedorismo, de talvez criar, né, algum negócio, ainda mais na era digital, mas aqui tem um caminho de talvez mostrar onde estão os problemas, né, e aí
a partir desses problemas surgiram as oportunidades, né? Por exemplo, com toda essa discussão, por exemplo, de Big Data, né? Que tem muitos dados, tem muita empresa, tem alguns colegas trabalhando no mercado que tem essa visão de produzir um serviço a partir dos dados, né? Os dados estão lá, mas lidar com ele é uma dificuldade, né? Bem, acho que já estou na metade aqui, então o tempo está bom, né? Agora, no fundo, tem uma parte mais específica do grupo mesmo, né? Frente a essa literatura, né, que a gente começou a revisar em 2018 e criou o grupo em 2019, tínhamos ainda um pensamento de avançar, né? Então, a gente não conhecia muito, mas precisaríamos avançar, inclusive envolvendo os alunos, né? E o que fizemos, né? Como tínhamos 10 alunos na época, a gente criou 10 dimensões, né? Fugindo um pouco da nossa ideia inicial de seguir as dimensões, né? As 6 dimensões lá, né? De Mobility, Economy, Citizen, Environment e Government, né? Que tinha aspectos mais claros na literatura, né? E a gente acabou criando 10, né? Para colocar alguns alunos, né? Para estudar. E eu tirei aqui os responsáveis, né, só ainda para preservar um pouco, mas no fundo cada aluno estava lidando com um dos assuntos, né, e inocência nossa, né, a gente achou que seria um pouco fácil evoluir nesse sentido, né, qual era o nosso, no fundo, em todas essas dimensões, qual era o nosso propósito do grupo, né, fazer um levantamento mais específico em cada dimensão, com uma visão de ecossistema, assim, de negócio, né? A gente imaginou, por exemplo, na educação, Smart Education, o que seria, né? Qual que seria, dentro desse ecossistema, né? Quem seriam os atores lá, né? Quais seriam as oportunidades de negócio, né? Quais seriam os fatores envolvidos lá, né? E como medir isso? Será que tem indicadores? Então, no fundo, foi um desafio para cada aluno lidar com esse problema, né? Não era muito claro também como encontrar quem eram, né, os participantes ali, né, do negócio, né, do ecossistema, e também o que poderia ser gerado lá. Então, foi muito, muito complicado no início. E aí eu trouxe 3 aqui, alguns ainda estão em andamento, mas 3 trabalhos encerraram, né? Vou tentar falar em 2, 3 minutos de cada trabalho, só para vocês terem uma ideia esse primeiro passo, né, que a gente deu. Então, o Living, né, ele já era um tema meio complicado, porque ele envolve em todos os temas, né, foi a primeira aluna, né, de conclusão de curso que ela encaminhou. Os tópicos dentro desse Smart Living, né, estava tão complexo que ela precisou fazer uma revisão sistemática. Ela falou, eu acho que eu vou fazer uma revisão por temas, depois de ler, né, esses artigos iniciais, ela encontrou algumas palavrinhas-chave, né, que, qual que era a ideia? Era diminuir, né, a complexidade do living, né, Smart Living, ele tem também, ele é uma dimensão, né, do Smart City, mas ele também tem várias dimensões, então, ela definiu, né, Health, Safety, Home, Housing, Education, turismo e coesão social, e cultura. Ela definiu, a partir dessa literatura inicial, esses temas e foi procurar, né, textos para, dentro desses textos, encontrar o ecossistema ali de negócios, né, quais seriam as oportunidades ali de negócio. Então, da busca inicial, ela leu o resumo, né, eu não vou, assim, depois eu posso voltar, mas ela leu os resumos e encontrou os textos que tinham, né, os negócios, né, envolvidos em cada área, sub-área, né, no caso, e trouxe, né, no final, essa ideia de que na saúde, por exemplo, para monitorar, né, a saúde tem algumas oportunidades aqui, em específico, né, internet das coisas, para segurança, tem uma ideia aqui de criptografia, né, para privacidade, né, dos dados também, então eram algumas oportunidades aqui gerariam algumas oportunidades de negócio. Para educação, aí tem vários temas, né, inclusive agora, né, com o nosso isolamento, né, no fundo são muitas tecnologias para aprendizagem colaborativa, capacitar, e não só professores, mas também eu já incluiria alunos, né, para a gente ter esse ensino remoto, por exemplo, né,
integração, né, desses conteúdos e, inclusive, para avaliação e frequência. Então, no fundo, várias tecnologias poderiam ser, né, desenvolvidas ou melhoradas aí para gerar negócios aqui, né, nessa parte do living, né, de educação. Turismo, cultura e coesão eram tópicos também, eu vou passar mais rápido, que eram tópicos que a gente também não esperava e acabou observando isso, né, que tem, no fundo, são soluções, né, para integrar aí, né, recomendações, né, para os usuários. Então, tem uma série de tecnologias, né, que podem ser desenvolvidas para isso, e já tem várias, né, que já foram desenvolvidas, né, para turismo, para cultura também, para recomendar, né, tem muito um sistema de recomendação já que está bem desenvolvido, mas ainda é uma oportunidade, né. Um segundo tema que um aluno conseguiu já concluir, um trabalho de conclusão, foi Smart People, né, ele, pensando, né, nesse tema de Smart People, né, o que ele pensou, né, o que ele começou a fazer? Aqui, envolvendo, né, essa dimensão do cidadão, né, também tem o Smart Citizen, né, a ideia, né, Citizen, né, ou People, né, ele estudou nessa literatura inicial e viu que, em geral, eles tratavam essa dimensão como sendo engajamento e participação, né, um pouco de capacitação social. Então, esse mapa aqui, no fundo, ele fez o levantamento também de outros artigos, né, que tratavam do tema, né, em geral, o tema é engajamento e participação, e tentou mapear, assim, quais seriam as oportunidades aqui, né, lidando com o cidadão. Primeiro, né, a gente precisa pensar que tem a parte do governo, né, tem os serviços prestados pelo governo, e aqui a gente está falando um pouco da pessoa, né, usuário / cidadão, né, então, o que ele conseguiu né, pelos artigos, né, ele conseguiu ver que tem uma parte que é não só do cidadão, mesmo lidando com o engajamento e participação do cidadão, então tem esse segundo bloco aqui de governo e infraestrutura, né, 2 outros blocos que não estão relacionados, né, com esse papel, né, de engajamento e participação do cidadão, mas envolve, na verdade, outros atores aqui, né, então esse estudo a gente já começou a dar o primeiro passo para pensar em ecossistema, né, que envolve o cidadão, aqui pensando, né, em negócios, né, então, além do tema geral, que era engajamento e participação, e como fazer isso, quais os negócios gerados, né, tem o lado que não é o próprio cidadão que seria o foco, né, seria o governo e a parte de infraestrutura. Então, para resumir, né, esse trabalho, o que foi levantado? Foi levantado que tem dimensões, eu acho que está resumido aqui, ó, tem oportunidades em 3 dimensões, né, então pensando em negócios, né, nesse ecossistema de Smart Citizen People, né, que seria mais o usuário dos serviços, né, do governo, tem a dimensão do próprio cidadão, então também podem ter oportunidades aqui de treinamento, né, para fazer o cidadão ele entender melhor, né, as ferramentas que o governo pode, né, usar nos seus serviços, né, para participação. Tem o outro ator, que seria o governo, né, que ele vai precisar desenvolver soluções aí para engajar, para capacitar também, para ter transparência, né, além de monitorar. Então, assim, são várias oportunidades que surgiriam aqui com esse ator, né, governo. E aí, transversal, essa parte da infraestrutura, né, que no fundo isso talvez esteja em todas as dimensões aqui, mas específico para esses serviços aqui, seriam essa garantia de acessibilidade, talvez personalização, né, do serviço para cada usuário, que no fundo é um usuário do serviço do governo, né, e a transformação desses serviços, né, que também é um momento que a gente está vivendo um pouco agora, né, com essa necessidade de trabalho remoto, né, e etc. Nesse trabalho específico, falando um pouco do histórico, né, ele serviu para entender que precisa da participação de outros especialistas, assim, não vai ser lá nós, né, que estamos focados mais no negócio, né, não vai ser nós que vamos conseguir definir também essas oportunidades sem a participação do especialista. Aqui, por exemplo, até para a banca desse trabalho, eu chamei uma pessoa que é de governo eletrônico, que conhece bem o assunto, então ela
ela também deu várias sugestões, né, e aí ficou claro que não vai ser em 1 ano, né, ou 2 anos, que também a gente vai conseguir mapear todas as dimensões e conhecer e aprender, não, é muito complexo, então, aqui a gente viu que é necessária a participação mesmo de outros especialistas em cada tema, né. Para avançar, então, eu estou falando bastante, se vocês quiserem interromper, pode interromper. Para avançar, um último dos trabalhos que eu trouxe aqui para apresentar, né, já falamos do Living, agora do Mobility. Então, era outro aluno que desenvolveu bem, né, foi esse aluno aqui do Smart Mobility, né. Já é um tema mais maduro, né, talvez ele tenha mais tecnologias aí disponíveis, né, em geral, talvez também porque tem uma necessidade muito grande, né, de resolver esse problema de mobilidade nas grandes cidades, né, a gente nem comentou, mas, no fundo, todo esse tema de cidade inteligente é para resolver problema, e um dos problemas mais claros é a mobilidade mesmo, né, das pessoas. Então, é um assunto que já estava mais maduro, então, a gente não sentiu também tanta necessidade de levantamento de fatores, já está muito mais claro, né, os fatores, indicadores, já tem muito mais estudo, né. O que o aluno fez foi estudar esse ecossistema, né, de mobilidade, para tentar também mapear os negócios que poderiam ser oportunidades, né, no meio desse ecossistema. E aí ele pesquisou o papel do governo, o papel um pouco do meio, né, que seria esse papel da economia, né, um aspecto de business, já de negócios, né, para tentar, aqui ele fez também uma pesquisa de novos artigos, pensando Smart Mobility e negócios, né, Smart Mobility e governo, né, e ele achou até uma quantidade razoável de textos aqui, né, esses 100 textos, e começou a refiná-los para procurar, né, esses negócios, né, e aí como era um ecossistema mais maduro, né, vamos chamar dessa forma, né, ele mapeou muitos fatores, né, que poderiam servir como um gatilho aí para a oportunidade de negócio, né. Então, o que ele fez? Ele fez um refinamento dos fatores, né, e indicadores, né, para tentar conhecer melhor esse ecossistema, a partir de várias palavras-chave aqui, né, e aí ele separou em 3 grandes grupos, né, num grupo de novas tecnologias e uso, né, de TICs, né, um grupo mais focado, né, que é o segundo aqui, o Eco-Social Innovation, mais focado nesse aspecto social, né, do desenvolvimento da tecnologia, que Mobility tem isso, né, por conta dos problemas gerados, né, pelo uso, por exemplo, de automóveis individuais, então acaba tendo um aspecto também de tecnologias, assim, verdes mesmo, né, então inovação focada para reduzir esses problemas, então ele também separou um segundo tópico, e um terceiro tópico que é a participação do governo, né, seja por leis, né, seja por, além de só regular, né, incentivar, né, porque o governo acaba, por exemplo, alguma tecnologia que favoreça, né, um transporte elétrico, por exemplo, né, um automóvel elétrico, motor elétrico, pode ser incentivada pelo governo, de alguma forma. Então, ele separou nesses 3 grandes grupos, e o resumo, né, ao final, é que, por ser um tópico que causa, né, muitos impactos, tem muitos nichos, assim, de oportunidade, né, então, ele encontrou isso, né, nesse ecossistema, né, transportes de pacientes, por exemplo, que tem até uma intersecção com saúde aqui, as outras, né, diversas instrumentos aqui, né, e ferramentas que podem ser usados para logística mesmo, né, de carga, né, das mais diversas, e um aspecto mais esse social, né, que seria o transporte público compartilhado, que já tem, né, diversas tecnologias, aí tem Uber, né, e tem outras, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né,
e a ideia também do privado individual, né, que é o transporte, pensar, né, em tecnologias, por exemplo, aplicativos que ajudem você a pegar o ônibus, né, a ver a hora que o ônibus está. Então, tem algumas tecnologias já desenvolvidas e tem essas oportunidades, né, nesses aspectos, né, de locomoção, né, das pessoas. E, por fim, ele achou uma relevância de mobilidade elétrica, né, de usar essa nova tecnologia. E, em específico, ele até viu o caso da China, lá que tinha um caso mais avançado para uso, né, e desenvolvimento dessas tecnologias, né, relacionadas a a parte elétrica. E esses fatores, né, que ele acabou encaixando, né, os três grandes, né, o desenvolvimento de novas tecnologias e o uso aí de TIC, essa inovação mais focada no social e a participação do governo, ele encontrou aqui em dois artigos, né? Então, foi em paralelo, ele foi pensando, separando e também foi encontrando, né, essa literatura. Então, assim, para encerrar, mais talvez 3 minutos, que eu pensei aqui, né? Depois de recapitular, né, esse trabalho, esse desenvolvimento do grupo, o que ficou no final do ano passado, né? Na verdade, a gente parou um pouco no final de 2019, esse ano a gente mal conseguiu voltar, assim, com os encontros, né? Então, vai ser até um incentivo agora eu voltar, né, trabalhar com alguns alunos e tentar incentivar outros aí a trabalhar no tema, né? O que o grupo pensou, né, e depois desse ano de 2019 trabalhando aqui, o que o grupo eu, no fundo, pensei um pouco mais aqui, né, o que ficou de desafio, assim, né, e oportunidade. Primeiro, tem muitos levantamentos, né, de fatores, indicadores, eu vou passar rápido aqui em alguns, né, inclusive nacionais, né, e isso isso complica, né, você acaba tendo uma dificuldade aqui de aonde pisar, né, para entender melhor a parte conceitual, né. Por outro lado, também, a academia tem muitos estudos, né, tem mais 2 que eu trouxe aqui, eu não vou falar muito, vou deixar para vocês depois consultarem, né, e também traz uma complexidade no tema, assim, né, aonde pisar, né, mas tem que ter resiliência aí para escolher, filtrar, né, entre essa quantidade imensa de informações, né. E aí, por fim, eu vou falar, né, no último slide aqui, sobre isso, sobre incentivar parcerias, né. Então, eu acho que tem os desafios, né, que são essa complexidade do tema, mas tem a oportunidade que eu acho que só pode ser, assim, vencida, né, inclusive para o tema, né, que eu trouxe, mas eu confesso que eu não avancei muito, que é isso, né, do negócios, né, negócios para um ecossistema, né. Isso só vai ser assim, vencido, né, esses desafios com parcerias, né, e principalmente com parceria com o setor privado, né. Então eu vou passar rápido aqui por alguns levantamentos e mais uns 2 estudos que eu deixo para vocês olharem, e vou direto para o final aqui para falar um pouco dessa oportunidade, né, que a gente precisa incentivar a parceria, né, parceria também, né, entre, lógico, a academia, né, mas também com o setor produtivo, para ter essa visão um pouco do lado da demanda, né, e a academia também ajudar, né, a produzir essa melhoria aí, né, de qualidade de vida, né, e até desenvolvimento, né, social por meio de negócios mesmo, né. Então, o que eu trouxe aqui são, assim, para consulta mesmo, né, futura, tem esses vários levantamentos aqui de indicadores e fatores, alguns até bem detalhados, né, como medir mesmo, ó. Então, para os diversos temas lá, a gente pode, eu vou abrir para perguntas, acho que é melhor, né, mas para os diversos temas tem até como medir, né, inclusive já tem publicações que são resumos de outros levantamentos, né, essa daqui é só específico para o meio ambiente, tem vários levantamentos, né, é um levantamento de levantamentos, ó, uma coleção, assim, de informações. Então, inclusive o nacional, né, esse do Urban System, provavelmente vocês já ouviram, né, que ele ranqueia, né, e a complexidade que eu falei da academia é essa, né,
essa revisão que eu trouxe para vocês era até 2018, porque a gente começou, né, a trabalhar em 2019. Aí ontem eu falei, vou dar uma olhada se saiu coisas novas, né? Eu peguei a última revisão, aquela do Silva 2018, eu vi no Google quantos tinham citado ele, né? E no ano passado 250 citaram ele. Aí eu peguei entre os que citaram, eu olhei os mais relevantes, que estão, né, sendo mais citados, e escolhi um deles aqui, o Sanches, né? E eu deixei até a página aqui inicial, porque ele é ótimo já. Então, a academia anda tanto que é difícil acompanhar, né? Então, ele faz uma revisão aí das dimensões e traz aqui, como oportunidade aqui, uma palavrinha que eu não tinha usado até agora, né? Que é a computação em nuvem, né? Então, ele traz aqui vários projetos aqui para cidades inteligentes, né, da arquitetura aqui, né? Então, ele traz as 3 aqui mais utilizadas, né, que são complementares, né, e também fica aí talvez ou se a gente conseguir discutir mais, né, ou para consulta aí, que também não é muita a minha praia, né, essa computação em nuvem, mas eu percebi que ele trouxe, né, como desafios aí futuros, né, então talvez não seja um desafio só acadêmico, mas também para o último tópico que eu trouxe aqui, que é essa parceria com o setor produtivo, né, então é um artigo aí mais técnico também, que traz essa tecnologia, né, essa computação em nuvem aí em 3 aspectos complementares, aí vários projetos, né, de cidades inteligentes sendo desenvolvidas aí. Então são talvez arquiteturas aí para o grupo e para os alunos aí depois consultarem, né, porque eu sei que também os artigos saem muitos, né, e é difícil acompanhar. Aqui é um nacional também, rapidamente, sobre as tecnologias considerados. Então, além das que a gente falou, né, de internet das coisas, e eu falei um pouco de Big Data, né, ele traz um pouco aqui outras, georreferenciamento e algumas outras tecnologias. Ele fala recente, eu vi muito texto aqui antigo, né, mas tudo bem, é uma publicação agora, de 2019, né. E aí, então, por fim, né, o que eu comentei dessas oportunidades a complexidade das cidades, ela tem esse framework, pelo menos do ponto de vista acadêmico, né, que eu pretendo continuar usando, né, que é esse ecossistema de negócios, né, e, por fim, a parceria, né, que aí eu trouxe um exemplo aqui também da Indústria 4.0, de um edital aqui do Sebrae, né, então, por fim, né, para onde vamos, assim, pelo menos meu grupo aqui, de oportunidades considerar cada vez mais essa complexidade aí da cidade, como um ecossistema, para tentar mapear e tentar tirar essas oportunidades de negócio, né, principalmente para os alunos lá que têm esse interesse, né, que são alunos mais de gestão, administração, e aí encontramos esse texto também recente que pode ajudar a gente nesse aspecto de mapear, né, considerar a complexidade da cidade como um ecossistema de negócios, né, que envolve aí, né, os atores e as suas relações. E aí, por fim, o que eu comentei é sobre esse aspecto da parceria, né, com o setor produtivo mesmo, da academia. Eu recebi esse edital esses dias também, então talvez seja uma oportunidade aí para o grupo aí de vocês, talvez para a universidade, né, dar uma olhada, né, nesse edital que ele tem do Sebrae aqui, na verdade da CNI também, né, que tem essa possibilidade de construir aí, né, um conhecimento específico em indústria 4.0, né, é institucional, então também não é só os professores que fariam isso, mas talvez seja essas oportunidades que podem trazer, assim, a academia mais próximo, né, do setor mesmo, e aqui específico é da indústria 4.0, né, então é uma oportunidade aí que a gente pode falar um pouco mais, tá, e por fim, para tentar cumprir aí os minutos, não atrasar muito para a discussão, eu acho que é isso, a gente precisa pensar aí com inovação aí, e as novas tecnologias e modelos de negócios, né, para solucionar esses problemas da sociedade, né, e aí esse modelo, né, de cidade inteligente, ele ajuda muito nisso, eu sou um adepto aí, gosto do tema, e acho que a ideia de parceria é sempre bom, inclusive por essa interdisciplinaridade do tema, né, então talvez precise de uma equipe mesmo para olhar nas tecnologias e também olhar o aspecto do negócio, né, então o grupo surgiu um pouco disso, mas
talvez por ter só um ano aí e por ter poucos alunos ainda, né, de graduação, a gente ainda temos muito a caminhar aí, né? Então, acho que é isso. Oi, Emerson, legal. Agora a gente podia conversar mais um pouco sobre aqueles pontos, né, que você levantou como fundamentais, e basicamente passar para as perguntas, né? Em geral, a gente deixa sempre aberto, né, para o pessoal fazer as perguntas. Eu queria voltar, então, um pouquinho naquela pergunta que eu passei um tempão aqui durante a sua apresentação tentando pensar nela, e é a questão da empresa pequena. Uma empresa pequena conseguir gerar um produto cobrindo alguma oportunidade. E a gente fala de empresa pequena, a gente pensa um pouco em startup, né? E assim, a minha visão é que é difícil de colocar um produto em escala, né? Fazer um produto avançar e vingar. O que a gente acaba vendo muito é uma empresa pequena, uma startup, gerar uma solução e essa empresa ser absorvida por uma empresa grande. Talvez isso seja uma coisa mais... Mas eu estou falando isso de intuição, assim, né? De verificando um pouco a memória e... assim, eu, pelo menos, eu não me lembro de nenhuma empresa pequena que virou grande com coisas para cidades inteligentes, né? Mas a gente tem vários casos até de conhecido, né, que a empresa foi vendida para uma empresa maior e tal. Esse aspecto, assim, vocês não chegaram a analisar, né? Então, assim, você vê que todos os assuntos, eles um pouco se complementam, né? Eu tenho outro grupo lá na Poli que estuda trabalho compartilhado, coworking, hubs de inovação, e aí, nesse outro grupo, a gente até fala mais sobre esse aspecto, né, de como, no fundo, as pessoas acabam se reunindo, começam a trabalhar, às vezes em coworking, às vezes vai crescendo, às vezes startup, então às vezes tem outros ambientes, até na própria universidade, lá na USP tem o Cosmos, né, que os alunos acabam se reunindo, né, e aí, como eu vejo, né, esse aspecto aqui, no grupo a gente acabou não estudando mesmo, né, eu estou até abrindo mais o tópico para discussão mesmo, né, como eu vejo esse aspecto, tem um pouco papel da universidade, né, de criar esse meio ali de discussão, né, por exemplo, tem competições que os alunos acabam criando equipes, né, eu vi isso muito ali na Poli, tem esse incentivo, né, mas o empreendedorismo mesmo, assim, na academia é bem complicado, né, eu até tenho uma outra aluna também que eu estudei um pouco com ela, educação empreendedora, né, assim, a gente tem uma disciplina lá, então, por um lado, esse aspecto todo de criação de empresa, startup, eu acho que falta, minha visão também ainda, assim, ainda pouco crua, né, do aspecto, eu acho que falta um pouco de incentivo, assim, algumas universidades maiores até tem, mas ainda assim, por exemplo, lá no campus, que é de negócios, né, eu não vejo esse incentivo, assim, tem uma disciplina de empreendedorismo, mas não sei se o professor nem criou uma empresa na vida, sabe? Fica uma coisa teórica. Teve um grupo de professores agora da Unifesp que fez uma parceria com o Sebrae, então vai trazer talvez alguns cursos, então essa aproximação com o Sebrae, eu acho que fica muito... assim, essas pequenas empresas, elas precisam de um incentivo, né, talvez vocês tenham até um aspecto melhor aí em São José, né, que tem talvez até mais infraestrutura, mas eu de longe aqui, olhando, né, de Osasco, eu vejo que não tem muito incentivo para a criação mesmo de empresas, não tem um ambiente favorável, né, de empreendedorismo, e com um pouco do pé que eu tenho na USP, eu vejo que tem uma organização, mas eu não sei se tem o posterior, né, que é assim, tem as competições, tem a solução de problemas ali, mas depois que ela cresce, depois que ela surgiu, e daí, né, como que é feito isso?
essa pesquisa que a gente está fazendo lá nesse outro grupo da Poli, a gente está indo, por exemplo, no Cubo, está indo em outros hubs maiores, né? E aí, qual que é a noção que a gente tem lá? Inclusive, tem uma outra aluna que ela estudou isso. Também, as empresas grandes, ela acaba criando, sem querer assustar, porque tem um monte de aluno aí também que pode estar querendo criar empresa, né? Mas, assim, os hubs maiores, como o Cubo, também foi um estudo que a gente fez lá, que eles acabam sendo só eles não são um apoio incondicional, né? Eles acabam sendo só um hub para eles observarem, né? Observar o que está sendo criado para, é o que você falou, para adquirir, né? Então, acaba tendo... acaba tendo um aspecto de, talvez a universidade ainda se adaptar bastante para ter o empreendedorismo, para ajudar após também a criação, né? Após a incubação, né, assim, após a empresa ser criada, e depois esse aspecto do mercado que é meio voraz mesmo, né, o Cubo foi criado lá, provavelmente também tem um amigo que está na parte de saúde lá do Cubo, que é isso, eles estão lá observando, eles dão um apoio, mas eles estão observando para, no fundo, para adquirir, né. Não, isso é muito curioso, né. Pessoal, mais perguntas para o Emerson? Eu tenho uma pergunta aqui, sim, professor. Professor, primeiro, obrigado pela apresentação aí, pelo trabalho do grupo que vocês estão fazendo. Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo numa iniciativa privada, criando uma plataforma para serviços de governo, em que a gente apoiava prefeituras e governo de estado para pegar os serviços que eles tinham e expor isso numa plataforma móvel para oferecer serviço para o cidadão, como um poupa-tempo digital, né? E uma coisa que eu percebi é que cada secretaria de governo, em cada prefeitura, em cada estado, em cada nível, enfim, é completamente heterogêneo. Então, assim, não existe um padrão de como essa informação está espalhada, e muito menos um padrão como o Open Banking, que você tem agora, o Bacen está regulamentando, de você ter uma interface padrão de exposição de serviço, que seria muito prático, por exemplo, para você poder ter os serviços de governo intercambiáveis, conectáveis com uma plataforma única, né? Então, por exemplo, toda a Secretaria de Saúde expõe as informações de saúde da mesma forma, toda a Secretaria de Educação expõe a educação da mesma forma, e para você poder ter aplicativos que, se, por exemplo, eu estou em São Paulo e vou para Osasco, eu queria que meu aplicativo pudesse o mesmo aplicativo integrar com os sistemas de Osasco e São Paulo, e eventualmente até simplificar a integração com Google Maps, com Waze, com outras empresas grandes que usam isso. Vocês mapearam ou têm visibilidade de alguma iniciativa que está querendo canonizar esse tipo de serviço? Essa interface? Entendi, assim, é muito complexo essa padronização, né? No fundo, a gente mapeou problemas e oportunidades e não era, no fundo, o nosso objetivo, mas a gente percebeu que essa necessidade, eu não vou lembrar todos os pontos, mas no fundo era muito mais focado para especialistas de tecnologia, né, que era padronizar até essa parte da web, né, também de ter padrões. No fundo, não era o nosso foco, mas surgiu esse aspecto, assim, esse aspecto que você está falando é muito complexo quando vem de serviços públicos, né, porque padronização não é algo muito fácil com a complexidade do governo, né, e além disso, assim, tô recapitulando um desses trabalhos, né, que era esse da participação, né, do cidadão. A gente chamou, né, uma das especialistas lá, que tem um levantamento, até serve de consulta, né, do CETIC, né, quem quiser depois consultar, tem um levantamento sobre governo, né, governo eletrônico. Sigla é isso daqui, se vocês procurarem na internet. Eu trabalhei lá uns 3, 4 anos, eu sei como eles fazem as pesquisas, é muito sério lá, ele é tipo um IBGE só para tecnologia, né, para uso de tecnologia. Então, eles têm um levantamento que eles, eu estive lá na época, né, agora eu não sei como está esse levantamento, mas eles têm um levantamento sobre como é utilizado tecnologia de informação e outros sistemas nos governos.
Então, o que eles fazem? Talvez seja uma consulta para você, mais do ponto de vista do mapeamento de como está, porque iniciativas mesmo de melhorias é mais complexo, né? Eu estou falando um pouco do mapa, da foto, né? O que eles fazem, né? Eles vão, selecionam algumas das prefeituras e fazem um levantamento. O que eles usam, como eles veem essa parte de serviço oferecido, né, de governo eletrônico. Então, tem alguns aspectos gerais lá que você pode ter, né, se você ainda trabalha com isso ou pretende no futuro, de mapeamento, assim. Então, no caso de prefeituras, são mais de 5.500, então é amostral. Mas no caso de outros órgãos do governo, eu acho que eles entrevistam todos mesmo. Então, sei lá, judiciário, eles pegam lá alguns domínios, né, algum público e perguntam sobre como eles usam a tecnologia. Talvez agora já até evoluiu essa pesquisa para perguntar o que eles pretendem sobre essas novas tecnologias, Big Data, por exemplo, né, de uso dos dados, de transparência dos dados. Talvez para o legislativo, judiciário, eles têm um aspecto de censo mesmo. Então, eu, assim, recomendo olhar, né, nesse site, nessa pesquisa, mais para você ter essa visão geral, né, do mapeamento do setor, né, que é mais público, para saber se vai ter essa demanda. Assim, eu acho que sempre tem essa demanda de melhorar, padronizar, mas no governo, na parte pública, é sempre mais complexo, né? Não sei se eu ajudei. Não, ajudou. Na época, quando trabalhava nessa plataforma, a gente fazia, não, de repente, talvez iniciativa privada, nós pudéssemos criar um padrão e colocar, mas aí vira aquela tirinha clássica do XKCD, né? Tem 14 padrões no mundo e que coisa horrível, vamos criar um padrão para unificar todos, aí passa a ter 15, né? Então, talvez vindo da academia, em algum lugar, ou vindo de um órgão regulador, essa questão de padronização das interfaces, até pela questão da lei da transparência, pudesse já ter algum estudo feito nisso, e vocês, dentro de todo o mapeamento que vocês fizeram, ter identificado isso, mas aparentemente nós não temos, né? Não. Então, na verdade, na academia nunca falo não temos, porque é muito amplo, né? Muito estudo, mas né? Nunca trombamos, né? Não estudei, não trombei com ele, usando o seu termo, é bem isso. Eu acho que pode ter, na academia é até mais provável que tenha, mas na prática não tem, né? Senão não seria uma necessidade sua, né? Só não chegou, eu acho, na sociedade, né? Se tiver algo, né? Mas a gente não estudou esse aspecto, não. Obrigado. Obrigado, boa pergunta. Eu acho que tem uma coisa que eu acho interessante aí, vinculada a essa pergunta do Alexandre, é que a gente fala muito de cidades inteligentes, mas às vezes não devia ser cidade inteligente, né? Devia ser estado inteligente, devia ser país inteligente, e não tem, né? Não tem muito esses esforços de cima para baixo, né? De organização, né? Essa visão de vou organizar a tecnologia aqui, né? Pega os ambientes os sistemas de dados de saúde, né? São uma loucura no Brasil. Bom, pessoal, mais perguntas? Eu tenho uma aqui, professora. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, tranquilo? Sim, pode falar. Sim. Na verdade, eu estou acompanhando bastante sobre a publicação de sandbox regulatório, né? Então, a SUSEP tem lançado o sandbox regulatório, agora o Banco Central também, que acredito que seja uma forma do início de um caminho, eventualmente, de uma uniformização de dados. Eu queria saber do Emerson, se diante desse trabalho dele, ele já se esbarrou com a possibilidade de invocar a sandbox regulatória de algum tipo de órgão regulamentar e expor aqui para nós como que foi a experiência dele, porque até o momento eu ainda não tive um contato empírico com isso. Então, eu acho que até aproveitando a fala anterior também do Arlindo, toda iniciativa de padronização é ótima, o problema é combinar, né, com as pessoas. Então, eu também tenho essa visão de que tem que vir de cima para baixo, né, com regulação. Por exemplo, eu não vou conseguir também te ajudar específico na sua questão, mas no caso de mobilidade, o que o aluno encontrou, mas não foi possível a gente evoluir, porque também era um TCC e ele terminou. No caso de mobilidade, tem uma lei do Ministério, acho que é o Ministério das Cidades,
Só para dar um exemplo desse aspecto, como o governo, né, de cima para baixo, poderia ajudar na padronização, né? Eu não lembro a lei, mas é específico para mobilidade, eu acho que é o Ministério das Cidades. Eles criaram uma lei que obrigava, acho que cidades acima de 100 mil habitantes, produzir uma infinidade de dados lá. Eu acho que eram 500 indicadores. Então, esse aluno específico do estudo de mobilidade, ele não evoluiu, mas ele achou essa lei, a gente ficou super feliz. Por quê? Porque o nosso trabalho aqui de ficar tentando mapear cada uma das dimensões, né? Por exemplo, no caso dele, mobilidade. O que tem de oportunidade lá? Primeiro, ele tem que mapear o que é o ecossistema, quem são os atores. Então, é uma dificuldade só para mapear. Quando ele encontrou essa lei, o que a gente percebeu? Já tem algo de cima para baixo que obriga as cidades, eu não lembro, mas, por exemplo, acima de 100 mil habitantes, a enviar um conjunto de dados para o Ministério das Cidades. O que tinha nessa pesquisa? Tinham dimensões sobre mobilidade. Então, acho que eram mais de 500 indicadores, mas só 10 deles tinham relação com inovação. Então, a lei é boa, começou, padronizou, você tem um banco de dados sobre isso, mobilidade, só que eram de 500 indicadores, 10 eram sobre inovação, tecnologia, internet das coisas, as outras 500 era quantidade de ônibus, o táxi, tem o Uber é permitido, sabe, algumas questões muito tradicionais, e só 10 eram relativas à inovação e relativas às tecnologias que a gente está comentando. Então, assim, como exemplo, concordo que, até pelo que o Arlindo começou a falar, eu acho que a iniciativa tem que ser de cima para baixo, até para padronização, e mesmo assim ainda tem esse cuidado, que quando é feito, às vezes perde time, e o aspecto aqui que foi mapeado, por exemplo, de mobilidade, mais de 90% era mapear coisas tradicionais. Então, também, acompanhar esse tema que a gente está falando, que a tecnologia já é meio complexo. Então, como exemplo, esse de mobilidade ajudou, a gente viu que tem dados padronizados, até para analisar todas as cidades, né, que contemplam aqui essa regulação, que eu acho que era mais de 100 mil, mas, assim, fica defasado muito rápido, porque eram, acho que 10 indicadores de 500 que tratavam sobre tecnologia e inovação. Ô, professor, tem uma pergunta, não sei se vocês estão me ouvindo, estão me ouvindo? Sim. Rafael falando. Eu tenho uma pequena empresa, uma prestadora de serviço em Jacareí, aqui no Vale do Paraíba, e devido à pandemia eu vi todo um negócio, todo um planejamento ter que mudar. E conversando com outros empresários aqui da região, e a gente viu duas coisas que se agravaram muito nessa pandemia, né? Falando de negócios. A primeira foi recursos humanos, que nós não tínhamos pessoas capacitadas para essa questão de inovação tecnológica. E o segundo ponto, que foi ainda mais marcante, foi sobre fontes de conhecimento. Porque as pequenas empresas, elas estavam padronizadas em um método tradicional, e elas se viram um pouco tendo essa dificuldade para acessar conhecimentos, para inovar tecnologicamente dentro do negócio. Qual que é o papel do seu estudo? Vocês têm algo que vocês estão vendo isso, buscar uma cooperação entre empresa e universidade? Porque como você até citou aí de um professor que dá aula de empreendedorismo, mas às vezes ele nem tem empresa. Como seria essa parceria entre universidade e a pequena empresa? Como é que vocês estão trabalhando isso hoje? Então, ótima pergunta, né? Eu acho que a gente tem um papel na academia, né, que às vezes, por conta de outras obrigações, a gente acaba que é esse papel da extensão e inclusive tecnológica, né, de apoio à sociedade, né? Então, um pouco antes disso, eu lembro de uma professora de gestão de pessoas aqui, ela fala que pessoas não são recursos, né? Então é sutil, mas assim, anota aí, se falar recursos humanos, se for para pessoas que são muito da área mesmo de gestão, elas vão torcer o nariz, assim, recursos humanos, pessoas não são recursos, mas Toda só vez que alguém chama uma pessoa de recurso, uma fada morre em algum lugar. Então, assim, só um OBS, assim, porque eu lembrei dela, né? Ela sempre fala. Mas, assim, você falou
de um aspecto que é meio claro, assim, eu coloquei no final da apresentação e a princípio, eu sei que é complicado para os docentes interagirem com empresas, assim, por natureza da academia, e aí até a academia mais focada em pesquisa, que é um dos papéis muito importantes, né, do tripé e da universidade, acaba tendo muita relevância essa parte da pesquisa, e aí a pesquisa, ela não conversa muito com o lado de fora, né, a maioria das pesquisas, a própria linguagem, né, do nosso método aí científico, ele faz isso, mas há necessidade de cooperar com a empresa, e principalmente as pequenas, o Arlindo já comentou isso, né, também, a empresa, e ainda nesse momento, né, se agravando, ela carece mesmo desse apoio, e eu acho que a universidade tem essa possibilidade, mas assim, tem várias dificuldades aqui, né. Eu estou num curso lá que é de gestão, né, e eu converso com alguns dos colegas, né, alguns são mais próximos, outros não, mas assim, a visão da academia, né, e principalmente de quem chega, né, até a docência, a maioria é uma visão mais acadêmica mesmo. Então, eles não têm o sangue, né, assim, para fazer essa interação. E eu tive sorte, né, além da minha área ser estatística, muito mais aplicada, tem muito amigo trabalhando no mercado, eu ainda fui para uma pós-graduação em engenharia, que é mais aplicada, e o grupo era de interação com a universidade e empresa. Então, eu estudo interação universidade e empresa. Então, se olharem, se os acadêmicos olhassem por esse ponto de vista, eles iam perceber que, inclusive, melhora a publicação se eles tiverem interação com a empresa, porque ele vai resolver um problema lá da empresa, ele vai interagir com uma demanda que existe, então ele pode até orientar mais alunos, assim, o exemplo de vocês desse mestrado é a ser seguido, né, porque vocês devem ter mais interação, né, não sei como se organiza isso, porque para o docente que também tem um aspecto aí de gestão, né, e de pesquisa, que eu já falei que é mais acadêmico, é mais complicado. De perspectivas lá, né, para o campus específico, que é um campus de negócios, né, o que eu vejo? Mudança no projeto pedagógico mesmo. Eu sou coordenador agora lá e eu tento levar isso, mas não é rápido, é um pouco lento. Qual que é a mudança no projeto pedagógico? Primeiro, no curso de administração. É um foco mais nas tecnologias, nos negócios digitais, então isso pode, talvez, ajudar um pouco essas pequenas empresas nesse aspecto, né, de produzir, por exemplo, aplicativos, soluções mais até um pouco menores para empresas vizinhas mesmo. Isso do ponto de vista do curso de administração, mas para a universidade de uma forma geral, que aí eu não sei quantos estão acompanhando também essa discussão. De novo, de cima para baixo também veio uma resolução para os cursos de graduação terem extensão. Então, parte dessa extensão que é obrigatória, a partir dos próximos anos, 10% de extensão, é chamada de curricularização. Os cursos de graduação, eles vão ter que ter inserção na sociedade, eles vão ter que ter. Tem cursos que são mais propícios a isso, os cursos de saúde, né, que tem laboratórios, tem clínicas que atendem a população, mas e os nossos cursos, né, de tecnologia, de gestão, de economia? Qual que é a interação com a sociedade? Então, de cima para baixo também está vindo um pouco essa necessidade da extensão, ela olhar para fora, para a sociedade. Então, eu vejo que tem essa oportunidade nos próximos anos dos cursos se adaptarem para fazer extensão. Então, fazer extensão para o lado de fora é o quê? Uma parte do lado de fora da sociedade são as empresas. Então, espero que não fique só no curso de administração, que outros cursos, se já não estão fazendo, que é provável que estejam, comecem a fazer essa interação com a universidade, com a sociedade, e em específico com o setor produtivo, né, com interação com pequenas empresas. O que pode ter também, específico, né, você falou que tem prestação de serviço, e aí pelo meu grupo, que é mais acadêmico, que estuda isso, são pequenos grupos mesmo de professores e empresas, assim, que acabam resolvendo um problema, né? Por exemplo, eu tinha uma aluna que ela estava numa empresa e ela falou: a gente tem um problema de previsão e tá muito grande, faz um ano, eu preciso colocar, por exemplo,
vou falar desse problema específico para você ver que pode surgir, eu falei que pode surgir de cima, né, com a necessidade, por exemplo, de extensão nos projetos pedagógicos do curso, mas também pode surgir de baixo, de docentes se sensibilizarem. Por exemplo, uma aluna chegou em mim e falou, a empresa está com problema de previsão, a gente, hoje é totalmente subjetivo, não dá para ser assim, como é que eu posso fazer, né? Aí eu comecei a estudar com ela isso e criei lá um projetinho, e confesso que fiquei muito empolgado nessa ideia de tentar ajudar uma empresa, né? Agora, como isso pode chegar? Chega um pouco as empresas irem atrás das universidades. Na nossa teoria de interação universidade-empresa, a empresa que procura, ela tem um problema e procura a universidade. Então, eu falei muito da responsabilidade da universidade, dos professores, mas a empresa também tem uma, né? Quando você tem um problema, você pode ir na universidade, né, como uma empresa. Claro, não sei se vai estar de portas abertas, né, mas, por exemplo, você... e provavelmente os alunos mesmos que já passaram por universidade, eles têm essa abertura, né, de chegar num professor na universidade e falar, olha, eu tenho esse problema, por que não trabalhar em conjunto com algum grupo de professores? Por exemplo, qual é o problema que você tem? É gestão? Se você não tem um professor num curso específico de engenharia, ele pode indicar um outro que poderia resolver. É um problema, talvez, de organização, que precisa de um aplicativo ou de algum sistema, então, talvez, indicar um professor que tenha mais esse perfil. Então, assim, tentei mapear os aspectos da sua pergunta, mas eu acho que tem a necessidade da universidade, uma parte que vem de cima, né, uma parte que vem de baixo, e do próprio demandante, né, uma empresa ou um grupo de empresas de ir atrás da universidade para resolver um problema, né. Valeu, bem isso daí. Eu tenho uma observação nessa parte, que tem um timing muito diferente entre a expectativa da empresa e a expectativa da academia. E isso reflete em escalas diferentes de tempo. Assim, né? Então, para a academia não tem projeto menor do que anos. Né? E para a empresa, às vezes, esse timing aí deveria ser meses. Né? Orlindo, esse lance de timing tem uma coisa, aqui em Jacareí, eu também sou da área acadêmica, também dou aula nos cursos de administração, e uma coisa que eu notei muito, a gente fez um projeto aqui de pesquisa mercadológica, e como você falou, esse timing é um pouco diferente, porque uma empresa, hoje, ela vai pensar na lucratividade. Eu preciso fazer caixa, eu preciso movimentar meu fluxo de caixa, e às vezes o meu ciclo operacional vai exigir que eu faça isso de um mês para o outro. Então, por isso que, às vezes, as expectativas da empresa vão estar diferentes da universidade, porque é a geração do que nós vamos gerar. A academia, a universidade, ela está para gerar conhecimento, gerar conteúdo. Agora, o empresário, ele está para gerar lucro, e isso precisa ser rápido. Esse timing é difícil se enquadrar. Eu vejo isso, eu vejo os dois lados, tanto que o Emerson falou de ter essa cooperação, que é um dos temas que eu quero trabalhar também, é a cooperação empresarial, você fazer um ecossistema de fornecedores, clientes, empresas e universidades, mas todo mundo está no mesmo tempo e com o mesmo foco de objetivo. Esse é o lance aí que eu vejo que pega bastante. Então, mas é muito difícil você conseguir. Então, assim, onde eu vejo um pouco mais de chance de dar certo é quando você tem uma interação de longo prazo, né? Uma interação de longo prazo, e ali dentro daquela interação entra algum projeto mais específico. Assim. E aí, nessa questão da empresa procurar a universidade, vejo morrer muita iniciativa porque não bate o time, os interesses não batem também, né, no sentido de a visão do que era um produto, um processo, e a academia tem essa produção de conhecimento que é um outro entregável, né? Então, não é fácil essa história, não, mas eu acho que basicamente o caminho é a aproximação, é estar junto sempre, né? Estar junto o tempo todo, sem essa postura de procurar quando precisa, mas eu acho que tem que estar junto o tempo todo. Pessoal, mais dúvidas aí?
Vamos avançando aí nas perguntas. Bom, já que ninguém perguntou, tem um outro ponto aí que eu queria apresentar nessa questão. A gente migrou um pouquinho para a questão de colaboração empresa-universidade, né? Que é a burocracia dentro das instituições públicas federais, estaduais e municipais também. Essa burocracia é um capítulo à parte, né? A gente podia passar muito tempo falando sobre ela, mas é ela que barra o timing também. Tá? Então, acho que o nosso problema de timing, quando eu estava falando de timing aqui, sobretudo por causa da burocracia. Tá? Então, você não consegue fazer um convênio, por exemplo, na Unifesp, com nenhuma empresa em menos de um ano. Convênio. Né? É para começar. Não estou falando de... né? Para poder começar, vai um ano. Então, eu acho que esse é o ponto que não bate. Né? Esse é o ponto que não tem conserto dentro das normas atuais. Quer dizer, tem conserto? Tem, né? Mudar as normas. Pessoal, mais perguntas aí? Posso comentar aí quantas pessoas estão preparando? Eu tenho... Ah, tá, desculpa. Mas pode guardar, é só um minuto. É porque isso também deve tirar do sério, né? Mas vai lá. Não, o pior é que eu sou daqueles que tentam, né, mudar um pouco, né? Eu fui para o NIT, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica aí da universidade, na época da Poliana, que é uma das professoras desse grupo, né, que a gente criou aqui, né? A Poliana é muito mais especialista vocês devem conhecer, né? Muito mais especialista em política, né, científica, tecnológica. Eu fui ajudar ela no NIT lá de vice-diretor, só fiquei um ano, não consegui, porque participei de vários comitês para discutir os fluxos, os convênios, mas apesar de toda a legislação favorável, eu acho que fica um aspecto de medo das pessoas, né? Tem esse aspecto a legislação, na verdade, eu não sei se a minha leitura também, eu não sou, né, da área de direito, mas a minha leitura, inclusive com muita discussão com Poliana, com outros professores, a legislação é favorável, inclusive com o marco agora legal, então tem muito aspecto, né? O marco fez muita diferença. Só que eu acho que ainda tem, eu nem vou falar falta de conhecimento, falta de iniciativa, mas eu acho que é medo, receio, assim. Às vezes tem algum aspecto da universidade de receio, né, aonde ela pode pisar. Então, ela acaba dificultando. Eu fiquei lá com a Poliana tentando assinar vários... na verdade, a gente olhava, né, a parte do convênio mais específico, né, se geraria, né, algo de propriedade intelectual, mas mesmo assim, todo o aspecto relacionado tem um quê de medo, assim, também, né, se for muito rápido, como é que vai ser, e qual é a implicação disso, mas eu sou bem favorável, né, eu tentei passar por lá para tentar simplificar os fluxos, né, mas envolve assinaturas, né, então tudo que envolve assinatura, as pessoas, algumas têm mais receios, né. Mas para ser muito preciso, tem a questão jurídica, cuja análise é muito lenta, né. Agora, tem um outro ponto que eu queria citar, que é a dedicação exclusiva do pesquisador. Esse é um caso específico, né? Não é um caso geral, um caso específico das federais. E eu acho tão errado esse negócio. Ele é tão contraproducente. Então, assim, por causa aquela história, por causa do abuso de alguns, o sistema todo paga um preço altíssimo, né? Então, para quem não sabe, se você quiser prestar algum serviço, você é docente, pesquisador e tal, se você quiser prestar algum serviço em colaboração com alguma empresa, tem todo um processo para liberação de horas, né? Então, um trabalho aí burocrático meio longo. Bom, eu acho que... Então, eu ia falar, era exatamente isso, Arlindo, exatamente partindo da análise, assim, do direito e, sobretudo, no ponto de vista da academia, eu tenho verificado, exatamente por dar aula em pós-graduação de Direito e graduação,
que o direito ainda ele é ensinado nas faculdades, o direito do século XX, né? Aquele direito em que o advogado é treinado para resolver litígio, para andar com uma malinha na mão e não solucionar problema de grande escala, assim, digamos assim, rápido, né? Daí que surgiu a ideia, inclusive, que eu lancei na semana passada. Aí eu criei uma empresa chamada IBPJUR, que é Instituto Brasileiro de Prática Jurídica, que é exatamente para fazer um elo com as academias para poder ofertar curso de Direito e Tecnologia, de soft skills, por exemplo, para advogado, porque nós precisamos, entendo eu, e aí corrobora com o que o Emerson falou, que nós precisamos de políticas públicas e as pessoas que estão lá, elas precisam ter contato com isso. Não adianta eu colocar uma pessoa que tem doutorado na Alemanha em Direito, mas com aquele direito do século XIX ainda, né? Não hoje como eu entendo que deve ser ensinado. Então, inclusive, criei essa empresa aí na semana passada, estamos divulgando ela aí na região, que é exatamente com o intuito de complementar aquilo que a academia de direito não está fazendo, que é entregar para o aluno essa questão de direito e tecnologia, sandbox regulatório. Imagina uma cabeça de um aluno de primeiro ano, e o cara entra com 17 anos, ele já com a mentalidade de criar política pública para poder viabilizar a entrada de inovação no mercado, né? Então, eu acho que isso daí é fundamental. Eu gostaria de compartilhar exatamente porque coaduna com esse ponto, essa dor aí que o Emerson e que você próprio mesmo falou. Tem uma velocidade das coisas que acelerou, né? Acho que todo mundo vai concordar com esse ponto, né? As coisas estão precisando ser mais rápidas, né? Bom, a gente está falando basicamente aí de novos negócios, né? E assim, um exemplo clássico é o tempo que se leva para abrir a empresa, né? Que o Brasil está meio lento, está meio atrás nessa fila. Não, né? o Brasil, Alindo, saiu o relatório do Doing Business, né, do Banco Mundial nesse ano, saiu a pesquisa feita empírica do ano passado, o Brasil de 190 economias está em 124 no quesito abertura de empresa, demorando em torno de 17 dias para poder abrir um CNPJ na junta comercial. Não, um absurdo, isso é um absurdo, né? Acho que todo mundo concorda que não tem justificativa, né? Não tem nem por onde começar a comentar esse ponto. E isso são essas barreiras, né? E assim, voltando um pouco naquele meu ponto, né? Barreiras para o pequeno que o grande até consegue, né? O cara está estabelecido, o cara consegue contornar, mas para o pequeno é bem complicado. Né? O que mais, pessoal? Professor, voltar aqui um pouco para o tema de cidades inteligentes, aí é uma curiosidade minha, a gente até tocou sobre isso numa das aulas presenciais, que é a questão de smart grid. Eu achei legal os caminhos das pesquisas do grupo do professor Emerson de entender que a visão americana é diferente da visão europeia em como tratar a cidade inteligente, né? Uma das coisas que eu vejo muito lá nos Estados Unidos é essa questão do smart grid, que é uma coisa que faz todo sentido, para a gente aqui seria muito útil, principalmente para evitar desperdício de uso, inteligência no roteamento de energia elétrica, mas que você ouve muito pouca iniciativa. De novo, professor, vocês trombaram em alguma iniciativa nacional ou da região América Latina de smart grid fora dos Estados Unidos? Porque é uma coisa que parece que se ouve muito lá, né? Então, talvez a pergunta mais para os professores da área de sistemas, né? Mas assim, a nossa pesquisa foi mais geral mesmo, né? Pensando em mais smart grid, a questão de energia elétrica, distribuição de energia. Então, inclusive, o outro tema que é uma aluna que ainda está seguindo, né? O Smart Environment, né? Então, ela tá com uma também meio ambiente é algo que também já está bem desenvolvido, até por conta, você falou, né, desse aspecto mais de tecnologia, mas o que fizemos, né, mais pensando em negócios, mas menos em casos, né, até tem uma posição de uma outra professora do grupo que ela queria começar por casos, né, por exemplo, vamos pegar São Paulo, vamos pegar casos específicos, né, que até poderiam pegar esses casos de fora, né, que tem muito artigo que traz casos, né, de cidades específicas, né. A nossa linha foi de ver mais situação geral
né, como esse que fala, né, duas visões, e não casos específicos, né, a gente não se ateve a caso específico. Mas a gente vai ver isso mais, que eu já estou sentindo num outro trabalho que está sendo desenvolvido, que é do meio ambiente, né, de Smart Environment. A aluna, ela listou já alguns aspectos, e ela está entrando em cada um deles, né, então tem a questão da energia, da emissão de CO2, e nesse aspecto é muito mais técnico, eu acho, né, mais técnico do que a gente desenvolveu até agora, né, os alunos que terminaram, que evoluíram mais nos estudos, é muito mais soft, né, naquele aspecto de um dos textos, né, Smart Living, então, a parte de educação, treinamento, engajamento, é muito soft, no sentido de usar tecnologia, né, e agora, mobilidade, a gente entrou um pouco mais numa questão mais técnica, né, de usar ferramenta mesmo, e agora com essa aluna que eu estou sentindo que está indo para um lado mais técnico também, do meio ambiente, né, que já tem muito mais tecnologia desenvolvida, e talvez entre, né, em Smart Grid, mas até essa conversa com vocês, talvez eu reencaminhe um pouco os estudos, assim, porque o que ela está olhando quais são as possibilidades e oportunidades em cada um dos aspectos lá do meio ambiente, né, por exemplo, em emissão de CO2, em redução de consumo de energia, de combustível, e eu já vi, né, algum termo, né, de Smart Grid nesse aspecto dela, né, que mas, de novo, não é um caso específico, não é, por exemplo, uma empresa específica ou uma cidade específica de São Paulo, é mais genérico, né. O Emerson. Só para completar, só rapidinho, Perdão. a gente tem 2 alunos que trabalham com Smart Grid, mas nenhum dos 2 estão aí hoje. Provavelmente estão implementando aí alguma coisa. Mas eu acho que tem alguns entraves de regulação no Smart Grid, que é o que está atrasando essa aplicação no Brasil. Eu acho, não tenho certeza. Que, com relação ao meio ambiente, a gente teve também um grupo de Diadema aqui, que palestrou aqui conosco, falando a respeito de questão de poluição e geração de gás de efeito estufa em grandes cidades, que eu acho que é bem pertinente ao nosso caso. A palestra, inclusive, está disponível, depois a gente pode até passar para você, mas é um pessoal que tem colegas nossos aí. Enfim, se você tiver interesse, pode ajudar aí, até numa interação futura, de repente. Legal, eu conheço a Simone, né, eu não consegui ainda trabalhar com ela. E o Newton Évora, lá de Diadema. Não, depois a gente conversa, legal, é bom. Armindo, sim. Uma coisa que você falou e me chamou a atenção é essa necessidade, esse mecanismo, para mim é desincentivo, né, dos professores de universidade, que na época eu fui falar com o Renato, até, com o orientador, inclusive dele dar aula nesses cursos, ainda mais que ele é economista, enfim, tem uma experiência muito boa, e até falei com ele, falei, Renato, hora aula aí chega a 300, 500 reais hora aula, que é uma remuneração boa comparado com a nossa hora aula aqui no Brasil, né? E ele falou, Caio, se você soubesse a burocracia para eu dar uma aula num curso teu, eventualmente, isso daí porque eu sou exclusivo, e de fato, e aí, por exemplo, eu, Caio, vou buscar professor que tem know-how aonde, o Arlindo? Olha como que é dificultoso para a gente fazer essa interação diante dessas travas burocráticas aí, né? Não, pois é. Isso aí é um absurdo também. Eu achei até que, sem querer entrar em política, eu achei até que nas novas posturas isso ia ser revisto, mas não ouvi falar nada a respeito, não. Bom, mais perguntas, pessoal? Eu tô com algumas aqui que eu tô querendo fazer. Professor, tem uma pergunta. Diga. Baseado em toda a pesquisa aí que vocês fizeram e em tudo isso que já foi feito também, né, desses 3 alunos que já concluíram, tem alguma cidade que se aproxime um pouquinho desse modelo de cidade inteligente, ou algum país, no caso? Então, assim, eu vou até falar algo, quando eu participei daquele workshop lá do Fábio Com, 2017,
Eu até pensava muito em rankings, né, em medir, ir lá e será que a cidade é mesmo, não é, levantar dados, e aí você viu que tem muito levantamento, né, agora eu vou dar uma resposta de estatístico, né, acaba tendo, depende dos seus critérios, vai ter cidade mais desenvolvida, menos, e tem diversos levantamentos, né, na verdade, para mim, é um ponto de dificuldade, o tanto o número de levantamentos que tem, tanto de critérios. Então, a gente tinha um objetivo inicial, eu acho que é uma meta futura para mim, né? É trabalhar mais com indicadores, com rankings, né? Com esses fatores, né? Mas a gente não fez isso, a gente ficou ainda num passo anterior de entender melhor como é o ecossistema, quais são os atores, a relação entre eles, as oportunidades, com essa visão mais também dos alunos lá de administração, né? Então, não chegamos a pegar um caso, por exemplo, será que São Paulo não é? Vamos pegar esse ranking aqui nacional e talvez ordenar e pegar as cidades mais tidas, né, como inteligentes aqui, vamos analisar o aspecto de um caso específico, a gente não fez também. Mas aí, de novo, tem muitos levantamentos, se você escolher um deles, na minha apresentação tem alguns, se você pegar um deles, esse nacional, né, por exemplo, aí, Urban System, você vai ver lá, Curitiba, São Paulo, e aí você vai analisar os indicadores, aí de novo, aí você vai ver alguns indicadores que são tradicionais, você vai ver, sei lá, número de... Tem alguns levantamentos que tem até saneamento básico, isso é ser inteligente? É meio complexo, né, discutir. Eu acho que deveria existir algo, eu ainda estou pesquisando, né, nesses levantamentos aí, que seja muito mais específico de uso de tecnologia, né, para desenvolvimento social, econômico, por exemplo, se estiver usando algum aplicativo, alguma ferramenta, além de usar a TIC, né, também esse aspecto de engajamento do cidadão, se tiver uma pesquisa bem específica com esses aspectos, aí talvez a gente vai chegando mais próximo do que é uma cidade aí inteligente, mas cada levantamento vai ter um objetivo, assim, né, então, se você quiser escolher um deles, você vai ver que tem cidades inteligentes naquele aspecto, né. Por exemplo, vou dar um exemplo, assim, bem específico do Brasil, quando a gente achou aquela base do Ministério lá da cidade sobre mobilidade, de 500 indicadores, 10 eram bem relativos a essas tecnologias mais emergentes, recentes. A gente pegou os 10, olhou, São Paulo não era o primeiro. Aí você fala, nossa, por quê? Porque era declarado. Então, se eles levantam e perguntam para você, você tem tecnologia para semáforo inteligente, a pesquisa chega lá imagine o tamanho da cidade, né, da prefeitura, né? Quem respondeu isso? E aí, se o cara falou, não é da minha área, eu vou responder, tem prazo, ele responde, não temos. Aí já caiu no ranking. Então, é muito complexo, você tem que estudar bem cada levantamento para tirar suas conclusões em relação, né, a um ranking de cidades, né? Realmente são muitas variáveis, né? Para você falar que em todas elas, alguma cidade ou algum país é bom, né? Tipo assim, tá no nível máximo, é muito difícil de colocar. Pode ser que existam alguns que sejam um modelo em uma dimensão específica, né? Tipo, em saúde, o pessoal fala muito da Alemanha, entre outros países aí, em tecnologia, o pessoal fala bastante dos Estados Unidos. Então, fica nisso mesmo. Emerson, você apresentou aquele edital do CNI, né? Esse modelo de editais, ele seria um modelo importante aí para fomentar novos estudos, né? Mas a gente sabe que o cinto vai apertar esses editais com algum fomento mais público, né? E a gente vê pouca coisa da iniciativa privada, tirando um hackathon aqui ou ali, né? Mas você enxerga aí mecanismos para a iniciativa privada apoiar financiamento de pesquisa em cidades inteligentes ou, né, assuntos ligeiramente correlatos? Você que tem estudado um pouco mais essa questão, né? Então, em outras palavras, assim, a participação da indústria e das empresas privadas nesse processo de financiamento, né?
É complicado, né? Que até no outro grupo, né, que estuda interação universidade e empresa, a gente tem um aspecto sempre de a maioria, né, vem do público, sem falar que né, a perspectiva é pior, né, nos próximos anos, mas eu vejo, na verdade, como a nossa área específica, né, de tecnologias, eu vejo, na verdade, como uma das melhores nesse sentido de investimento, de atenção, né? Então, só para ressaltar, assim, eu acho que sim, sempre vai existir a necessidade do dinheiro público, inclusive para investir em tecnologias assim que não tenha tanto retorno imediato, né? A empresa sempre ela vai focar em resolver um problema em algo que dê um dinheiro mais rápido, né? No lucro e tal. Mas eu acho que a gente tem que olhar no aspecto de áreas, assim, né? Então, eu acho que deve ter um aspecto, por exemplo, das agrárias, que é específico e é favorável para algum tipo de empresa. Um aspecto lá de petróleo, por exemplo, né? Que lá o pessoal da engenharia comenta às vezes. Petróleo a Poli lá tem um grupo enorme, muito investimento, Petrobras, se que ela é meio mista, né, mas tem, e só estou falando disso para a gente se atentar. Eu trouxe esse do CNI e Sebrae porque eu recebi nessa semana, aí eu falei, nossa, vou levar como exemplo, e ele é mais institucional. Agora, pensando num aspecto mais grupo, né, professores, grupo, e empresas, eu acho que tem que aproveitar a demanda, né? Por exemplo, eu vejo esse aspecto de tecnologias analíticas, né? Big Data, Machine Learning, teve parcerias, né? Por exemplo, aí tem também um aspecto público da FAPESP, mas teve parcerias, por exemplo, com o Itaú, na Poli, lá para criar um centro de pesquisa. Teve uma outra com a FAPESP, com o IBM, para criar de inteligência artificial. São coisas grandes, né? É provável que um professor ou dois não consigam, mas é provável que grupos consigam, né, a médio prazo, com empresas. Isso eu acredito. Eu fico tentando também focar, porque eu acabo fazendo muita coisa, né, com muita gente, mas se focar em grupos menores, eu vejo possibilidades a partir de demandas mesmo, né? Por exemplo, pensando na nossa área que é mais tecnologia e também dados, né? Tem muito esse aspecto do dado que falam, né, do petróleo atual. Se um grupo, né, tem forte isso, ele consegue aproveitar, eu acho, mas, de novo, empresas grandes que vão querer também um retorno, que vão ter um cronograma talvez apertado para investimento nesses grupos, né? E ter que imaginar qual seria o retorno. Por exemplo, esse retorno específico do Itaú com o Poli, eu acho que teve outros grupos, era a formação de pessoas também, né? Alguém comentou aí de recursos humanos, né? Que não são bem recursos, mas assim, de formação. Então, qual que era um aspecto, talvez, desse investimento do Itaú? Formar pessoas nessas ferramentas, nessas metodologias técnicas, por exemplo, de analíticas, Big Data. Alguns cursos formam, mas ainda assim falta algo mais recente, então eles podem fazer uma parceria, né? Nesse caso era Itaú, mas pode ser outras empresas, em geral são grandes, com um grupo de professores, tem um aval institucional que às vezes é burocrático, mas que é uma oportunidade para receber esse dinheiro, né? E outro aspecto rápido também, só para, eu lembrei agora, né? Eu estou na CPPD lá, né, que é o órgão que avalia e cria regras para a carreira docente. E, assim, evoluiu muito. Eu estou lá já faz uns anos e eu pretendo ainda ficar um tempo para melhorar esses fluxos, assim, evoluiu bastante. Então, até se pode ser outra conversa aí, mas se quiser evoluir nessa conversa, federal a lei é complicada mesmo, né, para dedicação exclusiva, porém, institucionalmente, a CPPD, eu acho que ela está criando caminhos, assim, para deixar claro, pelo menos, sabe, você tem 30 horas por ano para fazer isso, para dar uma aula, para dar um curso, para dar um workshop. E, por causa da lei lá do marco, né, você tem outras 400 aqui para projetos. Então, pode ser um pouco burocrático, né, infelizmente o time é diferente, mas tá mais claro, eu acho, pelo menos na Unifesp, e vai ficar mas cada vez mais claro isso, assim, olha, se a sua intenção é boa, né, tirando esses outros casos, você faz um projeto com uma empresa para tantas horas por semana e
você tem a avaliação. Pode, né, o time é um pouco diferente, mas eu acho que isso está mais claro, assim, eu acho, na instituição. Desde a lei, né, de 2012, mas é também específico para a Unifesp, né? Essa clareza, ela tem um benefício importante na mitigação daquilo que você chamou de medo, né? A pessoa... assim, o mindset, eu não gosto muito da expressão mindset, mudar um pouco o mindset, né? Pessoal, a gente está chegando perto do nosso limite do bate-papo, tá divertido, mas precisamos das últimas perguntas. A gente tem mais 5 minutos. Antes de começar a encerrar, eu queria ver se alguém tem mais alguma pergunta. E aí, pessoal, alguma pergunta? Bom, se pintar mais alguma pergunta, ainda dá tempo. Emerson, eu já caminhando para os finalmente, eu vou te mandar também o convite. Amanhã a gente tem um evento, é claro que é muito a queima-roupa, né? Mas vai ser online, às vezes isso facilita. A gente tem um evento de integração com o Parque Tecnológico, amanhã às 10 da manhã. E só de curiosidade, me lembro que um dos slides era o fato de que os alunos não conheciam o Nietzsche. Sabe, assim, precisamos conversar mais porque os alunos não têm... acho que é uma estatística muito interessante, que 97% dos alunos de graduação não conheciam as estruturas de fomento à inovação. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer, ainda tem muito espaço para avançar, né? Mas eu vou mandar para todo mundo aí depois, quem puder. Pessoal, temos mais 3 minutos. Alguém quer fazer uma última pergunta? Bom, a professora Denise mandou um aviso aqui para a nossa palestra da próxima semana. E a gente fez... Eu cheguei a comentar essa semana que a gente ia fazer uma chamada durante a apresentação, mas não precisou, porque a gente coletou os nomes aqui por um plugin que a professora Denise descobriu. Então, a gente já fez uma lista de chamada automática. Então, eu acho que agora, por mim, a gente vai simplesmente encerrar agradecendo ao professor Emerson por essa discussão ampla que eles fizeram. Foi bem legal, Emerson, assim, esse esforço, né, de mapear os estudos, né, não é para qualquer um, não. Parabéns aí pelo trabalho, e vamos ver se a gente consegue costurar alguma coisa, né, aproximar esses interesses de pesquisa e eventualmente conseguir engatilhar algum projeto novo, né. Então, de minha parte, valeu, Emerson, muito obrigado mesmo. Pessoal, mais algum ponto? Denise, Álvaro? Bom, só agradecer aí mais uma vez, agradeço e por mim tá ok. Agradeço, Obrigado. Reforço o convite para a semana que vem. A professora Jaqueline, ela esteve hoje aqui, ela assistiu um pedacinho, mas teve que sair. Não sei se vai aparecer o nome dela lá na chamada. Na lista de presença. E eu acho que vai ser interessante, porque a área dela, né, ela é da área ambiental, e o nosso mais novo campus, né, novo instituto, se chama Instituto das Cidades, né, então eles vão ser representados aqui, e acho que vão apresentar, um trabalho participativo de demandas, né, participativo de comunidade, né, então é bem diferente aqui do que a gente já viu nesses nossos últimos encontros, de levantamento de prioridades urbanas, né, locais, em comunidades. Então, convido a todos aí que quiserem participar, né, na semana que vem. Joia. Bom, então é isso, pessoal. Emerson, se você quiser dar uma última mensagem. Não, eu vou me despedir e agradecer. Eu acho que foi um bom exercício aí que eu fiquei esses dias pensando também o que levar.
E eu fico feliz de ter um grupo aí também trabalhando com o tema aí, cidades inteligentes, e espero ter novas interações aí. Então, agradeço aí, gente. Não, vamos conversar, assim, eu acho que tem uma sobreposição bem importante, assim. Legal. Pessoal, então, vamos encerrar. Eu vou agradecer a todos, a presença de todos, mas, sobretudo, a presença do professor Emerson, que fez esse favorzão, foi super divertido aqui. Valeu, Emerson. Brigadão. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa Pessoal, noite. até mais.